Domingo, dia 25 de junho. Estamos iniciando a 12ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa meditação de hoje com a liturgia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho que nós vamos meditar é de Mateus capítulo 10, versículos 26 a 31. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meditemos um instante este evangelho que acabamos de ouvir. Não ter medo de quê? O evangelho desse domingo pertence ao discurso de Jesus sobre a missão da comunidade cristã. São palavras dirigidas aos discípulos e discípulas que assumem a missão no seguimento de Jesus. O Mestre os exorta 3 vezes a não ter medo e identificar o que não deve temer. É muito provável que o medo fosse o grande problema da comunidade de Mateus. Assim, ela corria o risco de se fechar em si mesma, com medo dos chefes da sinagoga e do Império Romano, medo da prisão e dos conflitos com a própria família. Nós também temos medo do desemprego, da injustiça, que joga milhões na miséria e na fome, do fracasso, de conflitos familiares, de perseguições, da violência. Esses medos acompanham a história da comunidade. O Evangelho nos convida, na verdade, a não ter medo de viver o projeto de Jesus, que exige justiça e compromisso com os mais pobres. Convida-nos a proclamar a palavra de Deus sobre os telhados e com os mesmos meios eficazes para que todos a escutem e vivam. A missão de Jesus é a nossa missão e o preço de sua missão é também o preço que nos cabe pagar. Isso significa que viver e proclamar o Evangelho pode nos trazer consequências sérias, como se deu com o Mestre de Nazaré. Em contrapartida, o Espírito que concebemos no batismo é suporte para afastar nossos medos e nos ajuda a testemunhar com coragem a novidade do Evangelho de Jesus. A proclamação e a vivência de nossa opção pelo Evangelho frequentemente geram conflitos e críticas. Podemos sofrer incompreensões ou até perseguições e morte quando nos empenhamos realmente na construção do reinado proposto por Jesus, combatendo as injustiças, a miséria e a arrogância.
Jesus encoraja seus seguidores a não ter medo, pois Ele tem o controle da nossa vida e do nosso destino. O Pai não se esquece de nenhum de seus filhos e filhas. Ele está sempre ao lado do ser humano, que ocupa lugar de destaque entre os seres criados pela bondade divina. Aprendamos com Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso derrame suas bênçãos sobre nós, sobre a nossa família e o nosso descanso dominical. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.